Olá, queridos discípulos, príncipes e princesas do Senhor. Nós estamos hoje, este mês, começando uma nova série de meditações que tem como objetivo ajudar a melhorar o nosso relacionamento interpessoal. Nas células, fora das células, em casa, no trabalho, na comunidade de um modo geral. Os irmãos sabem que um dos grandes segredos do crescimento da célula e da solidificação, da solidez de uma célula está exatamente no bom relacionamento. Existem coisas que atrapalham o relacionamento, principalmente na igreja, e uma delas é a falta de transparência, de honestidade de propósito, de sinceridade nos nossos gestos, nos nossos atos. Há um sintoma que é muito comum, a falsidade do comportamento no que diz respeito à santidade. Eu chamo de falso espírito de piedade, espírito de religiosidade. Como isso tem atrapalhado o relacionamento, que traz uma decepção, né? Traz até uma rejeição também. Então, este mês, nós vamos falar sobre esse falso espírito de piedade que campeia, que permeia, que envolve, né? Que tramita no meio das células e tem sido altamente prejudicial porque decepciona. O que é o falso espírito de piedade? É a pessoa tentar demonstrar uma aparência, é o estereótipo, daquilo que ela não é de verdade no coração. Logo, logo, nós vamos perceber que é uma mera falsidade. Então, quero ler, para começar, um texto que está no primeira Epístola Universal do apóstolo João, capítulo 1, e tão somente o versículo 7, que diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, quer dizer, se formos transparentes, andarmos em sinceridade, santidade sincera, piedade de fato, não apenas na aparência, mas nas nossas atitudes de um modo geral, a gente vai ter comunhão um com o outro. Não vai atrapalhar. Mas se não formos sinceros nisso, não vamos ter comunhão saudável. Vai haver atrito como tem havido. Sabe, queridos, nós temos visto esse exemplo na vida de vários personagens. Eu creio que durante essas 5 semanas daqui para frente, nós vamos explorar exemplos, viu, na vida de muitos personagens do Antigo e do Novo Testamento que tiveram, infelizmente, momentos, né, vislumbres de falsa piedade, uma aparente piedade, uma aparente santidade, mas que na verdade não era exatamente isso. Por exemplo, Moisés, um grande homem de Deus. Sabe que Moisés foi um guerreiro, um lutador, um homem corajoso, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, enfrentou Faraó com todo o seu exército. Moisés admirável, corajoso, de fato, um homem destemido, atravessou o Mar Vermelho com o povo, mas quando ele conseguiu sair do Egito, naquela demonstração de coragem, de liderança intocável, quando ele estava no deserto, já caminhando rumo a Canaã, enfrentou muitas lutas, é claro, Deus chamou ele lá no Sinai. E lá no cume do Sinai, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Sabe, queridos, quando nós temos um encontro com Deus, muitas coisas mudam em nós. O nosso caráter, a nossa postura, até a nossa aparente santidade muda, porque de fato temos que andar segundo a vontade de Deus e temos uma porção de olhos nos observando. Quando Moisés teve aquele encontro com Deus, que Deus falou com ele, entregou a ele os ditames, né, os parâmetros, o segredo do sucesso para conduzir o povo até Canaã, deu-lhe também as tábuas das leis, os 10 mandamentos. A glória de Deus foi tão grande, aquele impacto do encontro com Deus afetou tanto a Moisés, que até a sua postura de santidade mudou também. O seu rosto brilhava por causa da glória de Deus que estava nele. As pessoas podiam ver. Quando ele desceu do Monte Sinai e foi ter com o povo, a Bíblia diz que as pessoas não podiam olhar para ele a olhos nus, porque o seu rosto brilhava. Tamanha era a unção, a santidade que estava sobre ele, a glória de Deus. Foi preciso colocar um véu sobre o seu rosto para que as pessoas pudessem olhar para ele. Só que a santidade, a glória de Deus, não ficou para sempre no rosto de Moisés.
ao longo do tempo, a glória foi saindo. Mas Moisés já tinha saído a glória de Deus. Aquela aura da santidade de Deus que estava nele já tinha acabado, tinha esgotado. Mas Moisés permaneceu com o véu colocado no rosto. Por quê? Mascarando-se, para que o povo tivesse a impressão que ele ainda estava embaixo de uma unção de santidade, que a glória de Deus ainda estava sobre ele, mas que na verdade já tinha saído. Apenas ficou o véu, para dar a impressão que ele ainda era um homem que estava vivendo embaixo da glória de Deus, mas que não era verdade. Os seus gestos demonstravam isso. Sabe, querido, isso trouxe algumas decepções. Isso trouxe alguns abalos, até a respeitabilidade, à sua capacidade de liderança, porque ele não era exatamente aquilo que ele queria demonstrar com o véu no seu rosto. Esse é o problema. Então, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com o outro. Mas se nós não andamos na transparência, na sinceridade, na honestidade de propósito, a santidade tem que ser não só de aparência, não só o estereótipo, não podemos ter esse espírito de piedade. Temos que tirar essa máscara e sermos transparentes. Nós temos que ser o que somos. E a graça de Deus tem que estar em nossa vida para gerar um bom relacionamento com os nossos irmãos. Pense sobre isso. Eu quero orar por você para que o Espírito de Deessa guarde, te livre dessa hipocrisia, dessa falsa aparência de piedade. Fecha os teus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te louvo porque a tua graça tem sido sobre nós. Eu te louvo por esses líderes de excelência, por esses queridos discípulos, para que esse espírito de falsidade, esse espírito hipócrita, de falsa piedade, de falsa santidade, não envolva os nossos discípulos ao ponto de afetar o relacionamento interpessoal na célula, na igreja, na família e na comunidade onde eles convivem. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.